Olá, olá, meu povo. Vamos para a nossa aula de hoje. Eu acredito que essa aula, ela pode mudar a visão que você tem sobre o emagrecimento até aqui. Eu não sei em que estágio do teu emagrecimento você está, mas eu tenho absoluta certeza de que se você ficar até o final, certamente você vai entender do que eu estou falando. Primeira coisa, como que vocês estão? Me respondam aí nos comentários. E hoje eu vou dar alguns comandos para que vocês me respondam nos comentários por quê. Vocês vão, deixa eu silenciar aqui meu celular. Hoje, meninas, vocês vão entender, vou falar um pouquinho, né, de comportamento. Vamos falar, na verdade, de várias coisas, né? Essa aula, ela está baseada nas dúvidas que vocês trouxeram dentro dos grupos. Então, hoje aqui a gente está com turmas variadas, vocês trouxeram as dúvidas de vocês, eu fiz um compilado de tudo e trouxe aqui de uma forma bem didática, tá? Para que vocês possam entender tudo, para que vocês possam, daqui para frente, ter uma nova visão sobre emagrecimento, tá bom? Então, a primeira coisa não pegou caneta, não pegou caderno, vai lá rapidinho, pega caneta, pega caderno, porque sim, vão ter várias coisas que eu vou dizer, olha, anota isso. E aí, eu quero te falar uma coisa. Quantas vezes você assistiu um filme e passou um tempo e você resolveu assistir esse filme novamente? E aí, quando você assistiu esse filme novamente, você diz, ué, mas como que eu não vi essa cena? Eu não estou lembrando disso que aconteceu. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é seletivo e depende muito de como você está naquele dia emocionalmente também. Então, por que que eu estou falando para você anotar? Porque você, ao final, você não vai lembrar de tudo. Então, anote para que você possa rever quantas vezes necessário for, até que isso fique claro para vocês. Porque hoje, meninas, se tudo que eu trouxer aqui para vocês ficar claro, eu tenho absoluta certeza que vocês não vão ter mais dificuldades no emagrecimento. Assim como outras aulas, eu vou aparecer aqui no cantinho, tá? Para que eu possa mostrar, então, esses slides. Até meu esposo falou, ué, você vai dar aula para criança? E eu falei, não. Mas eu fiz muitos slides que vão ajudar vocês a entender tudo isso que eu estou falando. Então, e outra coisa, não deixe de ficar até o final, porque eu fui fazendo a construção, né, de todas as etapas para que eu pudesse ser o mais clara possível e pudesse trazer mais elementos para que vocês pudessem, né, entender, então, esse emagrecimento de forma que isso fosse sustentável. Porque o que que nós queremos? Isso eu falo sempre para vocês, independente se você está tendo o primeiro contato comigo ou você já tenha feito o programa, o que eu sempre falo para vocês é que qual é o nosso objetivo do programa? Que vocês possam ter um resultado não apenas agora, que vocês possam ser magras para a vida. Como que eu vou ser magra para a vida? Se eu entender todos os passos que eu explicar aqui hoje na nossa aula para vocês, tá? Então, antes de nós entrarmos
no nosso conteúdo de fato, eu trouxe essa pirâmide. Essa pirâmide, ela representa a busca do emagrecimento e a realidade. Muitas pessoas entram em um programa ou em um projeto, a sua grande maioria, por curiosidade. Será que isso funciona mesmo? O que tem aí? O que acontece nesse programa? Então, a maioria, a base, são as curiosas. E essas curiosas, elas vão fazer alguma coisa? Elas entraram por curiosidade. O meio da base é aquelas pessoas que estão interessadas, mas elas buscam por algo que esteja externo. O que é isso? Elas querem ser emagrecidas. Então, elas começam a fazer o programa e pensam assim: o que ela tem que vai me emagrecer sem que eu tenha que fazer nada? Ela até diz estar interessada na mudança, mas ela busca por algo que esteja fora dela. Então, o meu caso, né? Quando eu não tinha inteligência emocional, era buscar aonde? No chá, no shake, na sopa milagrosa, no remédio, tudo isso é externo. Então, eu quero buscar algo que faça o meu papel. E aí, a nossa pontinha do triângulo são os decididos e as decididas, aquelas que de fato estão comprometidas, aquelas que entendem que do jeito que está não dá mais, do jeito que está eu não vou chegar a lugar nenhum, do jeito que está eu não vou ter o meu sonho, do jeito que está eu vou adoecer cada vez mais e por isso eu me comprometo. Ué, Angélica, mas você não falou que ia dar uma aula sobre exceção, hábito? Sim, mas eu quero que você entenda que se você está aqui comigo neste momento, você está lá na pirâmide de cima. Você está comprometida e eu quero te parabenizar por isso. Porque você podia estar fazendo outras coisas, mas você escolheu se comprometer. Eu não sei, agora não estou enxergando aqui, porque como eu estou usando o programa, né? Eu não consigo enxergar quantas pessoas nós temos. Mas hoje nós temos três grupos ativos. Dos três grupos, talvez nós tenhamos 10% nesse momento aqui. Sim, tem uma porção que vai ver amanhã ou nos próximos dias gravadas, tá? Mas também é questão de 2%. A grande maioria está ali embaixo da pirâmide. Entrou querendo resultados, os resultados que vocês porque novamente elas estavam buscando algo que não existe. Elas estão buscando algo que estejam externas a elas. Então, parabéns para você que está aqui, parabéns para as meninas que vão ver gravado também, e entendam que vocês são a minoria. Eu não sei se em algum momento você já escutou falar que existe uma média. Ai, a média está de tanta faixa a uma faixa maior. O que é a média? A média, meninas, não está aqui e nem estará. Porque a média, ela desiste no meio do caminho. Quando você vê um bom profissional, um profissional que está ali comprometido, ele não é a média.
A média é aquele que faz pela metade, é aquele que não chega na hora certa, é aquele que marca com você e não vai. Essa é a média. E quem é a média? A maioria, infelizmente. Então, se você está aqui hoje ou se você vai ver essa aula gravada, pode ter certeza que você já está fora da média. E eu quero sim te parabenizar, porque estar fora da média é se comprometer. E agora sim, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. E antes de nós iniciarmos a aula de hoje, eu não sei se você está assistindo pela TV ou pelo celular, mas se você está assistindo pela TV, mesmo assim você consegue, né? Abrir no celular e comentar. E eu quero que nesse momento, antes de nós iniciarmos, você escreva: eu estou comprometida. E quando eu falo isso, ó, arrepio, porque é só através do comprometimento que vocês vão conseguir realizar as mudanças de vocês. Eu estou aqui e estarei por todo o período em que você desejar estar comigo e ter o acompanhamento, mas eu não posso mudar você. Eu posso te acompanhar, ir lado a lado com você, mas quem precisa mudar é você mesma. Então, vamos lá? Vamos começar? No nosso slide aqui, o que que diz? Troque isso por isso. Quais são os cenários que nós temos aqui nessa imagem? O primeiro cenário é alimentos extremamente calóricos, muito processados, né? E que não nos trazem energia, não nos trazem micro e macronutrientes adequados. E no nosso segundo cenário, o que que nós temos? Nós temos salada, nós temos ali uma pizza, temos água, temos frutas e temos chocolate. O que que eu quero dizer com você? E nós vamos chegar, tá? Ponto a ponto, nós vamos ir chegando aonde eu quero que você de fato entenda quais as mudanças reais que você precisa fazer. Quando vocês iniciam, meninas, o que que eu digo para vocês? Retirem o máximo de ultraprocessados e de processados na vida de vocês. Comam com equilíbrio quando tiverem fome real e respeitem a fome de vocês. E eu falo para vocês que sim, nós podemos fazer exceção. E hoje nós vamos aprender a fazer essa exceção sem prejuízo. Por quê? Porque enquanto você estiver no 8 ou no 80, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Lembram que eu falei para vocês que nós queremos emagrecer e ser magra para a vida? Eu tô com 44 anos. Se eu viver mais 40 ou mais 50, é muito tempo. Então, eu preciso fazer algo, você precisa fazer algo que funcione para você. Porque senão, o que vai acontecer? Você não vai conseguir levar isso para a vida. Salvo as exceções aonde você tem alguma restrição ou intolerância, aí o ajuste precisa ser maior. Então, há pouco tempo atrás, eu descobri que agora eu tinha sensibilidade ao glúten, agora eu sou intolerante ao glúten. Eu não posso mais comer. Então, antes eu abria exceções com alimentos que continham o glúten. Então, hoje, aí eu não posso mais abrir? Posso sim. Eu só preciso ter este cuidado dessa contaminação, tá? Então, o primeiro passo, meninas, não é que esses alimentos eles precisam ser eliminados da vida de vocês. Ele precisa fazer sentido e vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Aqui está dizendo assim, isso ou isso. Tem que ser perfeito. Quando você inicia uma jornada de emagrecimento e uma jornada rumo à mudança,
para a vida. Se você ficar nesse estágio, esquece. Não vai dar certo. Eu já fui essa pessoa. Eu já falei para vocês, tem live lá no meu Instagram contando a minha história. E lá eu falo para vocês, né? Que no início, então, eu troquei tudo que era natural, né? Normal, digamos assim, por integral. Então, eu saí do arroz branco para o arroz integral, do pão branco para o integral. Por quê? Porque eu não tive a ajuda que vocês estão tendo agora para um profissional que me dissesse assim, Angélica, isso que você está fazendo não faz sentido algum. Os dois são a mesma coisa. Muda um pouquinho a questão da fibra, mas como tem um nutricionista que eu adoro muito, João, o nome dele, ele fala assim, se você está buscando fibra, minha filha, vai buscar fibra onde de fato tem, que são legumes e folhas. Então, não venha com essa de querer me falar que você está buscando fibra em arroz, tá? Mas, enfim, então, eu cometi esse erro. Tá, primeiro eu troquei isso, aí troco o refrigerante por suco, e eu fui aprendendo com os meus erros. E um dos meus erros foi exatamente isso aqui. Nunca mais. Ou é a porcariada toda, ou é tudo saudável. Não tem meio termo. Tem que ser perfeito. E meninas, não vai ser. Me conta agora nos comentários quantas de vocês até hoje tentaram fazer isso. Tem pessoas que conseguem? Tem pessoas que conseguem, mas essa é uma em 1.000.000. A maioria que tenta seguir por esse caminho para no meio do caminho. Porque não, quanto mais perfeccionista você quiser ser, mais dificuldades você vai encontrar. Então, não precisa ser isso ou isso, não precisa ser perfeito. Quantas de vocês já estão cansadas de escutar eu falando que a falha faz parte do processo, que a falha vai acontecer? Porque vai, meninas. Então, se vocês tiverem isso claro na mentalidade de vocês, pronto, acabou. Comeu algo que não era para ter comido, não estava planejado, segue o baile. Então, não precisa ser isso ou aquilo. Nós precisamos achar o meio termo, o equilíbrio. Depois, aí, nós temos este outro exemplo. Troque isso por isso. Então, ao invés de você chegar no final de semana e comer uma pizza inteira, coma 2 fatias. Ao invés de você comer, tomar 3 chopp, um monte de cerveja, tome um ou nenhum. Por quê? Porque o que eu quero construir com vocês não é a impossibilidade de comer. É o comer de forma equilibrada. É o comer trazendo para vocês mesmas esse estilo de vida novo. Então, vou dar o meu exemplo. Antes, eu fazia isso. Por quê? Porque eu pensava assim, ó, eu não vou mais comer, então eu vou comer até sair pelas orelhas. Agora, quando você tirar isso da vida de vocês, vocês entenderem que já já eu vou mostrar para vocês a questão da rotina alimentar, vocês vão ver que isso faz sentido e que isso cabe. Troque isso por isso. Meninas, tudo no nosso emagrecimento está nas nossas escolhas, nas calorias que referem-se à quantidade. Se você hoje resolver comer um hambúrguer, mas aí eu não estou falando daqueles Mac não, tá?
Aquilo lá é um podrão. Compra, se você vai comer, come um hambúrguer artesanal, que é com carne mesmo. Aquilo lá é tudo menos carne. Se vocês pesquisarem aqui no Google, meninas, vocês vão ver centenas de pessoas que já fizeram experiências com aquilo lá e que aquilo lá não simplesmente não deteriora. 10, 20 anos está lá dentro de uma caixinha do mesmo jeito. Então, se você quer abrir uma exceção, abra determinando o mínimo de danos possíveis. Então, o hambúrguer, ele não é uma coisa de outro mundo. Se a gente for pensar, tem comida de verdade ali, tem uma carne ali, tem uma salada, tem um queijo, então minimize. Ah, não, mas daí se eu vou comer o hambúrguer, eu quero eu quero tomar o refrigerante, eu quero a batata frita, eu quero a cerveja. Aí não dá. Eu não posso ter tudo. Eu posso ter com equilíbrio. Então, aí a gente traz qual é a questão aqui? A questão de uma pessoa adulta mimada, aonde eu estou dizendo que ela pode ter uma fatia, que ela pode ter uma porção. Ah, mas se não for assim, eu não quero. Então, minha filha, esquece, porque você não vai ter resultados duradouros nunca. Quando você exagerar, feito doida. Então, nós precisamos fazer escolhas conscientes. Novamente, entendam que eu não estou dizendo que não é para comer. Eu estou dizendo para você fazer a sua melhor escolha. Vocês entendem a diferença? E aí, agora, eu quero que fique muito claro e que agora é a hora de pegar o caderno e anotar. Você vai anotar qual é a diferença da exceção e do hábito. Vamos falar disso agora? Então, eu coloquei alguns pontos aqui da exceção. Vamos começar por ela. O que é exceção? As exceções se referem-se a momentos em que você permite-se comer alimentos que normalmente não fazem parte da sua dieta saudável. Então, o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo aqui que são alimentos que estão no meu contexto. São alimentos que não são tão saudáveis. Elas são geralmente ocasionais e planejadas. Coloque aí no teu caderninho. São ocasionais e planejadas. Então, como um dia de folga na tua dieta, uma celebração especial, durante as férias. Quando eu falo durante as férias, eu estou dizendo que nos 15 dias que você vai tirar de férias, você vai enfiar o pé na jaca? Não. E aí é que está o perigo, porque é isso que vocês fazem. Como se não houvesse amanhã. Eu recupero depois das férias, mas, meus amores, se você viver nesse looping infinito de recuperar depois, você sempre vai estar correndo atrás da máquina, porque eu recupero depois do aniversário, eu recupero depois das férias, eu recupero depois do Natal. Não! Você pode abrir exceções. Nós vamos, até o final, eu vou te mostrar aqui como abrir essas exceções com equilíbrio, tá? Então, não é que você não pode, você só precisa estar concentrada em como você fará isso. As exceções são uma maneira de equilibrar a vida social, de ter sim prazer no comer e de não se sentir privado. Entendeu o que é exceção? Ocasional e planejada. Não é simplesmente eu saio de casa agora e vou para a rua e aí lá chega, me dá vontade você vai ter sempre, tá? Então, a exceção, ela não é a regra.
Quem abre exceção todos os dias, não é exceção, gente. Vou dar um exemplo do suco. Eu não tomo suco no meu hábito. Já expliquei para vocês que quando você troca o suco, tira o refrigerante e põe o suco, você fica remando no emagrecimento e não acontece. Por quê? Porque o suco tem mais calorias do que um refrigerante. Sim, o suco integral, o suco da fruta. Então, prefira comer a fruta. Mas, por exemplo, se eu sair para jantar, é uma exceção, ele pode caber. Se num final de semana eu tiver com vontade, ele pode, entendem? Agora, qual é a diferença do nosso hábito? Os hábitos alimentares se referem aos padrões regulares e consistentes, tá? Então, é o nosso dia a dia. Hábito é o todo, é a fatia maior. Exceção é a fatia menor. Eles são a base de uma dieta saudável e incluem alimentos nutritivos como frutas, vegetais, proteínas, grãos em alguns momentos. Hábitos alimentares saudáveis são essenciais para que a gente possa ter saúde a longo prazo e alcançar as nossas metas. Ontem, eu não lembro o que eu estava vendo e chegou um vídeo, né, daquela moça, acho que cantora, a Jojo Todinho. E ela passou por uma bariátrica há pouco tempo, né? E aí ela estava contando. Ela tem 1,50 m e ela estava pesando 160 quilos. Gente, isso é muita coisa. E aí ela conta no relato ali que ela não tinha ainda nenhum problema de saúde, mas entendam que aí ela começou a relatar que ela tinha falta de ar, que ela não tinha energia, que ela não dormia direito, e aí ela foi relatando. Entendam que o que é isso que ela está relatando? Isso aqui não é problema de saúde, não? É lógico que é. Mas sabe o que a gente entende como problema de saúde? É quando a gente tem um piripaque e aí a gente precisa dar conta daquilo naquele momento. Meninas, se vocês não têm energia, se vocês não dormem bem, se o intestino de vocês não funciona, tudo isso tem a ver com a saúde de vocês. Então, aqui eu quero que fique muito claro para vocês o que é exceção e o que é hábito. E aí, agora, eu vou trazer aqui para vocês, olha só, aqui que eu coloquei essa, a gente chama de gráfico pizza, né? Para que isso fique ainda mais claro o que é exceção e o que não é. Este primeiro gráfico, você está vendo ali, ó. É aquilo que eu sempre falo para vocês e que eu ensino nos atendimentos individuais e nas mentorias, né? Esse é a perfeição do mundo. O que é isso? É 90%, veja esse primeiro gráfico, 90% ali onde está roxo, tem alimentos saudáveis. Veja ali que tem frango, tem todos os tipos de carne, legumes, iogurte, batata, queijo, ovos, frutas, oleaginosas. Esse é o meu hábito. Então, 90% do meu tempo eu me mantenho neste hábito. 10%, essa fatiazinha menor, o que tem ali? Tem um hambúrguer, tem um donuts, tem um frango frito lá, daqueles comprado, tem uma pizza. Então, não é que eles não possam estar presentes, mas eles precisam ser a fatia menor. Então, ter foco, estar no foco é
manter isso que eu estou ensinando para vocês aqui. Como que é o sem foco? É este outro gráfico aqui, que mostra a fatia maior, os 90% na bagaça. 90% do tempo eu como pipoca, macarrão, salgadinho, lanche, bolo, sanduíche e 10% da minha fatia eu como ali um legumezinho, um queijinho, um franguinho. E aí vocês entendem por que que não funciona? Porque está invertido. Então, pegue no teu caderninho e desenhe isso para você. Coloque este exemplo para você entender de uma vez por todas que não é que os alimentos... Não existe assim, ó, meninas, alimento vilão ou mocinho. Vamos pontuar uma coisa. Nós sabemos que o açúcar, ele faz muito mal. Olha só. Agora não é hora de brincar. A gente sabe que o açúcar, ele não faz bem para a nossa saúde. Ponto. Sabemos que a farinha de trigo é tão ruim quanto o açúcar. Ponto. Mas esses alimentos, de forma adequada, nessa pequena fatia, vão fazer um estrago total? Não. A não ser que você tenha uma condição que não possa, tá? Agora, do contrário, eles podem entrar dentro de um contexto saudável, porque é aquilo que eu vou bater na tecla para o resto da vida com vocês, meninas, não é a exceção que faz com que vocês estejam. Tem pessoas que dizem assim, Angélica, mas eu não comia pizza, eu não comia hambúrguer, eu não sei por que que eu engordei. Gente, não existe outra forma de se engordar sem que você coma a mais. Não existe, tá? Então, você que engordamos, nós estávamos nesse segundo ciclo aqui. Pode ser que você não coma nenhum desses alimentos aqui, mas você comia alimentos que eram extremamente calóricos e que não eram saudáveis, porque senão você não tinha chegado no sobrepeso. Sinto muito. Só se você é um alien que aconteceu, foi abduzida e aí colocaram gordura em você. Tá, não existe, meninas, não existe essa de ai, imagina, eu não como muito. Pode não comer muito, que aí é os alimentos que eu vou mostrar para vocês depois. Que são alimentos extremamente processados e que equivalem a um prato de comida. Mas, se você fizer isso que eu estou mostrando para você aqui, se você fizer esse círculo, tendo foco 90% do teu tempo e 10% você tirar essa fatia, você vai, pro resto da tua vida, manter o peso que você desejar. Agora, o que que acontece, ó? Deixa eu explicar outra coisa. Quem não faz o programa completo, tá? Faz 30 dias, acha que 30 dias vai resolver 10, 20 anos de hábito. Não vai. Já vou te dizer agora. Não sei em que fase você está, não sei se você está fazendo o teu primeiro programa agora. Esquece. Qual é o padrão do 30 dias? É esse aqui, ó. Tá? O que está aqui no meio, o que quer milagre. O que passou engordando anos e anos e que acredita que em 30 dias ele vai ter mudança. Óbvio que vai ter mudança, mas não total. Isso não existe, meninas, tá? Existe um processo a ser seguido. Então, se você já está pensando em parar no meio do caminho, esquece, você vai ficar aqui. De comprometida, você vai retroceder. Então, você precisa entender isso. Então, o que eu quero que você entenda das exceções e dos hábitos? É importantíssimo nós encontrarmos
equilíbrio entre as exceções e os hábitos. Excluir completamente, como eu falei antes, ou é isso ou é aquilo, pode tornar não só a tua dieta, mas o teu novo estilo alimentar de vida com um prazo determinado. Porque aquilo que eu digo para vocês, meninas, às vezes, uma dieta é bom para um e não é bom para outro. Mas o que sabemos em consenso é que comida de verdade é bom para todo mundo. Ponto. E aí, não é arroz, não é feijão, não é macarrão que engorda vocês, é a quantidade desses alimentos. Então, em um outro cenário, você abusa muito dos carboidratos, a proteína é um tiquinho e você vai engordando. Então, muitas pessoas que ficam com esse sentimento do é isso ou é aquilo, ficam com o sentimento de privação e naturalmente acabam desistindo. Então, se a gente entender que exceções elas vão nos ajudar ao longo do caminho, com equilíbrio, pode caber. Só que nós precisamos ficar atentos, porque permitir exceções com muita frequência pode prejudicar não só o teu progresso em direção aos objetivos que você quer, como levar você ladeira abaixo. Então, o que eu preciso fazer? Seguir aquilo que eu falei antes, entender, ter clareza, e colocar isso no papel. No início, meninas, eu colocava absolutamente tudo no papel, porque eu precisava entender. Então, assim, ó, cada pessoa aprende de uma forma. Vocês vão ver que as minhas aulas são sempre assim. São didáticas, são coloridas. Eu aprendo assim. Pode ser que você não precise disso. Eu preciso. Então, eu determinava a minha semana. Como que ela ia ser. E aí, quando eu falo em exceção, meninas, não é para ficar preso. Então, tem gente assim, ó, que fica, nossa, final de semana, eu vou poder tomar aquela cerveja. Aprendam, meus amores, a ter liberdade. Eu era uma pessoa que deixava de comer para beber. Hoje em dia, eu nunca mais bebo? Não, eu bebo, mas não é todo final de semana. Tem momentos que eu estou com vontade. Ah, Angélica, mas eu tenho vontade todo final de semana. Mas, meu amor, onde você quer chegar? Se você quiser comprar um carro, uma casa ou investir, você vai precisar mudar os teus hábitos para atingir isso. Por que que com o emagrecimento você acredita que tem que ser diferente? Você é um adulto mimado aonde você precisa fazer as suas vontades o tempo todo. Quantas vezes no trabalho você diz assim, poxa vida, eu queria sair correndo daqui. E você não sai. Por que que você não sai? E não estou dizendo que você não pode sair. Estou dizendo que muitas vezes você não sai porque você não pode sair. E por que que você acredita que com o emagrecimento tem que ser diferente? Você só pode fazer o que você gosta. Quem é que muda, vive nesse mundo fantástico do mundo de Bob? Quem é da minha época vai lembrar desse desenho. Isso não existe. Se você é mãe, o teu filho faz tudo o que ele quer, se é assim, pelo amor de Deus, se interna hoje, porque você está criando um delinquente. Se você não põe limites no teu filho, se você não diz não para ele, já saiba o que te espera. Então, entendam. Tem coisas que nós vamos ter que abrir mão em detrimento de outras. Então, o que eu quero que você entenda é que você possa ter uma abordagem na tua alimentação que envolva a criação de hábitos alimentares como base saudável na tua dieta. E que sim, inclusões, exceções planejadas podem acontecer.
não tem nenhum problema. Só que daí, o que que eu quero que você entenda nessa exceção? Ao invés de você comer um bolo inteiro, você vai comer uma fatia, criatura. Antes, de eu descobrir a intolerância, eu gosto muito de uma rede de franquias que faz só bolo, tá? Tortas. É a Sodier. É puro açúcar, não tenha dúvida. Muito leite condensado, muito tudo, tá? Mas quando eu estava com muita vontade de comer um bolo, eu ia lá e comia uma fatia, ponto, acabou. Hoje eu não posso mais, porque agora, por conta da intolerância, eu não posso mais comer o bolo de lá. Mas entenda que você precisa acabar com o nunca mais. Escreva aí nos comentários. Agora, escreva nos comentários. Hoje acaba o nunca mais. Hoje acaba o nunca mais. Eu vou tirar o nunca mais da minha cabeça. Porque o nunca mais é aquele que olha para esse bolo e diz assim: nunca mais eu vou comer esse bolo. Agora eu só como saudável. Aí vai numa festa de casamento, numa festinha de aniversário, sei lá onde, e começa a tortura. Olha para o tal do bolo. Meu Deus, eu queria tanto, mas eu não posso, porque nunca mais. Aí vai passando o tempo, e você lembra do diabinho e do anjinho? O diabinho começa: eu sei, você disse nunca mais, mas só hoje. Aí o que que você faz? Você vai lá e come metade do bolo. Porque você comeu metade do bolo, você já toma todas junto. Seja refrigerante, seja álcool. Já que comeu o bolo, tomou álcool, tá muito mais permissiva, eu vou atacar o resto também. Ok, acabou a festa, você foi para casa. Depende do estado que você estava, né? Se você estava meio mamada, você não vai pensar muito bem nesse dia, vai para o outro. Aí depende muito, né? Mas a conta vai chegar. E qual é essa conta? A pior delas, a culpa. Porque no outro dia você vai dizer, primeiro que vai estar de ressaca, vai estar talvez com enxaqueca, com dor no estômago, com diarreia, alguma coisa você vai ter. Aí você vai dizer assim, poxa vida, mais uma vez, eu não acredito. Aí talvez você chore, esperneie, fique muito mal, acabada. Entenda que, lembra que eu disse que a culpa é o pior sentimento? E quando ela vem, e quando eu já estou acabada, existe dois públicos. Aquele que vai dizer assim, não, ok, fracassei de novo e vou levantar a cabeça e vou dar a volta por cima e vou começar agora. Quando eu digo agora, é no próximo dia, na próxima refeição. Mas a grande maioria não é assim. A grande maioria está tão culpada, tão culpada, tão culpada pelo que ela fez no dia anterior, que o que ela vai fazer? Ela vai comer mais. Porque, afinal de contas, eu tô triste, eu tô culpada. E não estou dizendo que você faça isso conscientemente, mas inconscientemente é isso que acontece, meninas. Para tirar a culpa que você tá daquilo que você fez, você come mais para se recompensar. Então, ao invés do nunca mais, o que que eu devo pensar? Dentro de tudo isso que está na minha festa, nessa festa que eu tô, o que que eu posso comer? Ao invés de eu dizer nunca mais para o bolo, eu vou lá e como uma fatia, aquilo que faz sentido para você. Aqui tem exemplo de um bolo, mas poderia ser outra coisa. Vocês entendem? Porque o nunca mais ele vai levar vocês para o buraco. O nunca mais ele representa isso aqui que nós falamos. Ou é isso, tudo no fundo do poço, ou é isso, perfeição. Equilíbrio não é isso, meninas.
Equilíbrio é você poder fazer essa escolha. E equilíbrio é também você ir na festa e dizer assim: hoje eu tô sossegada, não vou comer nada que esteja fora. Também, porque é liberdade, não tem que. Eu posso se eu quiser. Vocês percebem a diferença? Então, para que vocês emagreçam hoje, entendam o processo, vivam o processo, vocês vão ter que vivenciar isto aqui. Tendo foco. 90-10. 90% do teu hábito, do teu tempo, do teu contexto, você vai estar dentro de uma alimentação saudável. Angélica, mas, ok, entendi, mas o que seria esse 10%? Para alguns, 10% é todo dia. Aí eu quero que você pare e pense. Quando você tem um dia produtivo de trabalho, quanto tempo você trabalha e quanto tempo você descansa? É equilíbrio, meninas. Deixa eu dar um exemplo. Esses 10% pode ser uma pessoa que ela ama chocolate. Então, todos os dias ela come 2 quadradinhos de chocolate. Ué, Angélica, mas você me falou que eu tenho que comer quando eu tenho fome. Sim, mas Angélica, ela tá comendo todos os dias 2 quadradinhos, mas ela tá comendo todos os dias 2 quadradinhos que vai fazer com que ela mantenha esse foco. Eu prefiro que ela coma todos os dias 2 quadradinhos de chocolate 70% do que ela faça isso aqui, ó. Que ela se prive de tudo e aí ela chegue no final de semana e come o bolo inteiro. Vocês percebem? É uma questão de equilíbrio, meninas. Equilíbrio. Sem equilíbrio, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Depois, nós precisamos entender o que é eliminar peso, o que é manter e o que é ganhar peso. Eliminar peso é a gente comer menos calorias do que nós gastamos. Como que eu vou calcular isso? Se você comer comida de verdade, você não vai ter essa necessidade de fazer cálculos. Você vai fazendo os ajustes necessários, mudando as suas estratégias e você vai eliminando o peso, tá? Manter é quando o teu peso ele fica estagnado, tá? Então, isso pode acontecer com uma variação de 1 quilo para cima, 1 quilo para mais, tá? Então, assim, até 2 quilos a gente considera manter, tá? Então, por exemplo, essa semana eu tô com 72, semana que vem eu tô com 74. Até 2 quilos a mais pode ocorrer essa variação por período menstrual, por não ter ido ao banheiro, enfim, por diversos fatores, tá? Ai, Angélica, mas faz 2 semanas que eu mantenho. Eu já contei para vocês que eu fiquei 3 meses sem perder uma única grama na balança e estava perdendo medidas. Então, assim, ó, meninas, parem de focar. Vocês não são um número, pelo amor de Deus. Já se passou o tempo em que eu tinha que caber numa calça 38, ou numa calça 36, ou numa calça 40. Nós precisamos ser saudáveis. E se você se alimentar de comida de verdade, naturalmente isso vai acontecer. A perda de peso, ela é linear, ela sobe, desce, pode ficar um período estagnado. Você muda a estratégia, ele volta, isso é normal. Pensa que quando você estava engordando, se você tivesse engordado, porque agora, quando você está emagrecendo, você quer emagrecer 1 quilo, 2 quilos por semana, tá? Vamos fazer, deixa eu até pegar a calculadora aqui, porque eu sou de humanas, tá? Então, vamos calcular aqui, tá?
Vamos dizer que você queira perder 2 quilos por semana. Nós temos 4 semanas e um mês, basicamente, né? Então, tá, ok, eu quero perder 8 quilos. 8 vezes 12, que são um ano, você perderia 96 quilos. Você acredita que isso é algo possível? Você engordou tudo isso em um ano? Não! Então, o que você precisa entender é que o processo é lento. Quando a gente fala assim, ó, que o processo é lento, eu não estou dizendo para você que ele não vai acontecer. Eu só estou te dizendo que ele é mais lento. E quando você entende isso, você está trabalhando o teu cérebro, meninas. Porque se toda vez que você se pesa, você, ai, não perdi nada, ai, eu só perdi 100 gramas. Se você começar a ficar mimizenta, o que, que vai acontecer? Vai chegar um momento, entenda que muitas pessoas dizem, ai, o meu cérebro, ele trabalha contra mim. Não, ele não trabalha contra você, ele é parte de você. É igual esse computador que está aqui na minha frente, que eu estou mudando os slides aqui para passar para vocês. Se eu não fizer isso, ele não faz sozinho. O cérebro também não faz sozinho. Então, se você não ajudar ele, ele não vai dizer, por exemplo, ai, Tati, levanta, gata. Vamos lá fazer o que precisa ser feito. Vamos lá, querida. Não. Ele não vai fazer. Agora, se você pensar, ele vai te ajudar. Tanto positivamente como negativamente. Se você dizer, eu sou um incapaz, eu sou um traste, eu sou uma gorda, ele só vai dizer, ok, ok, ok. Não vou te contrariar. Agora, se você fizer o contrário, você dizer, eu sou capaz, eu vou fazer, ele também vai dizer, ok, ok e ok. Então, ele não é teu inimigo. Você pode tanto potencializar ele quanto afundar, mas isso não é ele, é você. Então, entenda que as coisas funcionam assim: é matemática. Eliminar peso é comer menos. E quando eu digo comer menos, eu não estou dizendo passar fome, eu estou dizendo comer os alimentos corretos. Manter é fazer o que você já fazia, porque muitas pessoas têm a ilusão. Ah, tá, agora, né, eu já perdi os meus 20 quilos, eu vou voltar a comer como eu comia antes. Se você engordou fazendo isso, como que você vai voltar aos antigos hábitos? Vai engordar tudo de novo? Não, manter é continuar fazendo o que você fazia antes, com pequenos ajustes para não perder mais peso. Ponto. Ganhar peso é comer mais. Comeu mais do que você gasta energeticamente? Por que que nós não falamos em quantidades? Tem pessoas que fazem atividade física, tem um gasto calórico. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro sentado, é outro gasto calórico. Tem pessoas que trabalham se movimentando. Cada uma tem uma realidade, meninas. Mas se vocês mantiverem o equilíbrio, naturalmente vocês vão conseguir emagrecer. Dentro do que eu falei para vocês, da proposta dos 10%, eu dei um exemplo para vocês, que eu tenho uma aluna, por exemplo, do individual, que ela come dois tabletinhos de chocolate 70% todos os dias. Essa é a escolha dela. Cada um faz a sua. Tem outras pessoas que gostam de ter um dia para uma refeição livre. E agora, liga todos os piscas alertas. Eu não estou dizendo refeição lixo. Porque quem diz assim, eu vou ter o dia do lixo. Primeiro que comida não é lixo. Segundo que, se você tá nessa vibe, é porque você quer se empanturrar até sair pelas orelhas. Não é isso que eu quero. Eu estou dizendo que você pode escolher uma refeição livre durante a semana ou no final de semana.
Mas você vai cuidar essa refeição. Então, aqui a primeira, visão do nunca mais ou do só hoje. É tudo. Eu vou comer hambúrguer, eu vou tomar refrigerante, eu vou comer batata frita, eu vou comer donuts, eu vou... Por quê? Porque tá na vibe do lixo. Agora, o outro é a visão do que eu posso sim, mas eu tenho equilíbrio. Eu posso comer um hambúrguer. Beleza. Amanhã eu vou retornar para o meu hábito normal. Mas eu estou fazendo aquilo com equilíbrio. Eu não estou na farra, entenderam? Então, anotem aí. Vocês podem ter uma refeição livre, mas com equilíbrio. Ah, Angélica, eu não gostaria de um hambúrguer aqui, é uma pizza. Ok, só não coma a pizza inteira. Tem equilíbrio. Eu sempre falo assim, ó, meninas, dentro de uma refeição livre, o ideal é que você não faça essa refeição livre morrendo de fome. Tem gente que diz assim: ah, tá, então hoje é o meu dia da minha refeição livre. Aí ela não toma café da manhã, ela não almoça, ela não come nada. Como que ela vai chegar na refeição livre? Morta de fome. Aí é lógico que um hambúrguer ou 3 pedaços de pizza não vai bastar, porque ela está morrendo de fome. Então, coma naturalmente para que na hora que você vá fazer a tua refeição livre, você não esteja morrendo de fome. Agora, o que eu acabei de falar para vocês do processo. Quem é você nesse rolê? Você é a chorona que lamenta tudo ou você é a pessoa que comemora as tuas pequenas vitórias? Se você é essa da esquerda, eu quero te convidar a partir de hoje a ser diferente, a ser grata por todos os teus momentos. Seja a semana que você não perdeu nada, seja a semana que você perdeu 100 gramas. Por quê? Porque dessa forma você vai estar se fortalecendo e fortalecendo o teu cérebro. Por quê? Porque você vai estar dizendo para ele que isso que você está fazendo hoje pode, talvez, nessa semana, não ter tido resultado, mas você é uma pessoa vitoriosa e você entende que existem resultados futuros. Então, você está comemorando hoje os resultados futuros. Eu estou vendo daqui 2 meses aquele vestido que eu gostaria de usar, aquele maiô. Entendem? O foco não está apenas no presente, ele está no futuro também. Então, eu te convido, a partir de hoje, a parar de ser a mulher queixosa, reclamona, que se lamenta e ser a mulher vitoriosa e aquela que comemora. E eu te convido a firmar esse compromisso comigo agora e escrever nos comentários: eu sou uma mulher vitoriosa. É assim que eu quero que você se enxergue a partir daqui. Que você pare de ver pequenas coisas e que você possa comemorar toda e qualquer vitória, porque ninguém chega ao topo sem ter passado degrau a degrau. Perfeito até aqui? Agora eu vou ensinar um macete para vocês que eu chamo de fichas. Eu não sei se você já viu, talvez em filme ou pegou pessoalmente, fichas de pôquer, tá? Mas, a partir de hoje, você vai entender a tua alimentação como se você tivesse fichinhas de pôquer. O que eu vou fazer com essas fichinhas, Angélica? Você vai pensar a alimentação como um todo, a alimentação que não é assim tão saudável ou que pode nem ser tão prejudicial, mas que não é muito, não faz sentido e que não é rico nutricionalmente, tá? Aí, além de você pensar em fichas, toda vez você vai lembrar de mim fazendo o coraçãozinho, tá? O que arde o teu coração? Como que eu vou gastar as minhas fichas? E eu vou te dar exemplo. Quando eu comecei o meu processo, né?
quando eu estava nesse processo de aprendizagem, de entender a alimentação, enfim, quando eu ia para o sul, lá na casa dos meus pais, como é longe, geralmente quando eu vou, fico 20, 30 dias por lá. Aí, lá na casa da minha mãe, eles têm o hábito de comer arroz e feijão todos os dias. Eu já não comia mais. E porque não é saudável? Não, porque não faz sentido para mim. Eu prefiro comer batata, por exemplo, tá? Que eu posso comer mais batata em termos de calorias do que arroz. Então, eu prefiro comer batata. Batata eu gosto muito mais do que arroz. Feijão sempre me fez mal, mesmo deixando de molho, fazendo remolho, fervendo, tirando aquela espuma branca, nunca foi algo que me deixava estufada, me dava azia, enfim, tá? Mas quando eu ia para casa deles, eu acabava começando a comer arroz e feijão de novo. E aí agora vocês vão entender o gasto das fichas. Eu preciso gastar as minhas fichas na alimentação com aquilo que faz sentido para mim, quando eu quero abrir as minhas exceções. Então, por exemplo, coloquei aqui bolacha recheada. Não faz sentido nenhum. Não gosto, mas não. Sabe aquele não gosto, mas eu comia? Bolacha, água e sal. Não gosto, mas eu comia. Então, assim, ó, muitos alimentos que não fazia sentido para mim, mas que eu comia. Então, a partir de hoje, você vai pensar a tua alimentação fora do hábito como fichas. Ai, Angélica, eu morro de amor por arroz e feijão. Isso arde o teu coração. Faz sentido para você. Angélica, eu amo batata frita. Arde o teu coração. É isso que eu quero que você entenda. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, eu achava que eu gostava ai, como é que é? Ah, é uma bolacha que tem de coco lá, que eu achava que gostava, tá? Pé de moleque, era uma coisa que eu achava que eu gostava. Quando eu fui parar para pensar isso, eu entendi que não, que tinham outras coisas que faziam muito mais sentido. Então, o que eu quero que você entenda? Você precisa gastar as suas fichas naquilo que faz sentido para você. Quando você for abrir uma exceção. Não simplesmente, tem uma aluna, né? Ontem ela até falou, contou de um jantar que ela foi, daí ela disse, ai, tinha refrigerante lá, até fiquei com vontade, mas agora não faz mais sentido e eu não vou gastar as minhas fichas com refrigerante. É isso que eu quero que vocês aprendam. A gastar as fichas de vocês com aquilo que faz sentido. Não porque todo mundo está comendo. Entendem? Eu voltei a comer arroz e feijão porque eu estava sentando com eles à mesa e eles estavam comendo, não porque fazia sentido para mim. Pegaram a visão? Se pegaram, escrevam nos comentários. A partir de hoje, eu vou gastar as minhas fichas com o que faz sentido, com o que arde o meu coração. Tendo em vista a questão das fichas, nós vamos passar. Eu acabei de falar para vocês de alimentos aqui que fazem sentido para vocês e que não são saudáveis. Agora, eu quero que vocês entendam outra coisa das fichas. Tem muitas pessoas que dizem assim, Angélica, hoje eu estava morrendo de vontade de comer um pedaço de bolo. E eu digo, você comeu? Não. Mas daí eu comi castanha, eu comi amendoim, eu comi coco, eu comi não sei o quê, daí eu fiz um bolinho low carb. Você entende que às vezes é muito melhor que você vá direto ao ponto do que você faça isso? Porque tem pessoas que vão tentando tapar o buraco dessa vontade. E aí eu quero te dar um exemplo disso que vai chocar vocês. Aqui tem um pedaço de bolo, sim, de trigo, cheio de açúcar. Essa fatia de bolo pequena,
ela tem 185 calorias. Um punhado de castanhas do Pará pode chegar a 600 calorias. Oh, Angélica, mas daí o que não é saudável é menos calorias do que o que é mais saudável? Sim. E quando nós estamos falando em emagrecimento, nós temos que ter isso em mente. Por quê? Que lá no início eu falei para você que se você ficar 30 dias no programa, você vai morro abaixo. Porque, meninas, isso é uma construção. Cada fase que vocês vão aprender, vão passando, vocês vão aprendendo coisas novas. Tudo isso que eu aprendi hoje, eu levei pelo menos 4 anos para aprender. E você acredita que em 30 dias você está saindo sabendo tudo? E não vai. Isso é a maior burrice que você faz, porque você está pondo o orgulho acima. Todos os dias eu aprendo algo novo dentro da alimentação. Então, viver o processo, dar tempo na aprendizagem vai fazer total diferença. Então, quando eu falo em gastar as fichas, eu estou dizendo que eu prefiro, se você está com vontade, e aí, se atente ao que eu estou falando. Eu não estou dizendo que, ai, Angélica, mas daí eu tenho vontade de comer bolinho todo dia. Ah, tenha paciência. Você é adulta. Eu estou falando em mudança de hábito. Você quer mesmo mudar de hábito com esse mimimi, com esse comportamento? Não vai. Esquece. Eu estou dizendo que você pode abrir exceções. E eu estou dizendo que eu prefiro que você vá direto no bolo do que você passe o dia inteiro beliscando alimentos saudáveis que são calóricos. Mas eu não estou dizendo que é para você responder à tua vontade todos os dias. Porque aí você não está fazendo exceção. Você está fazendo regra. Então, meninas, tenham muito cuidado. E vocês, conforme vai avançando, eu vou colocando isso para vocês dentro do grupo, porque é muita coisa. Tem como explanar tudo em 30 dias, tá? Mas entenda que o equilíbrio é fundamental. Então, de nada adianta você não comer a fatia de bolo se você vai passar o dia inteiro fazendo pequenas refeições e beliscando para acabar com aquela vontade, tá? Entendam que todos os alimentos saudáveis que são ricos em gordura, naturalmente, eles são muito calóricos. Castanha, azeite, banha, manteiga. Se você é aquela pessoa que está habituada a fritar ovo com 3 dedos de banha, pode estar sabendo que você está comendo um monte de calorias ali, sem necessidade nenhuma. Você poderia fritar o teu ovo e ser tão gostoso com um fio de azeite. Basta você tampar a frigideira no fritar. Então, isso são detalhes que vocês vão ir aprendendo ao longo do tempo, mas aprenda a gastar as tuas fichas com aquilo que faz sentido. Depois, não menos importante, e eu diria que o mais importante é o comportamento. Como que você vem alimentando o teu cérebro? Do que você tem se alimentado? O que tem dentro de você? Coisas boas e ruins. Isso é com todo mundo. Mas eu posso optar regar coisas boas ou regar coisas ruins. Tá tudo bem não ter um dia excelente. Tá tudo bem passar por problemas. O que não está tudo bem é você regar esses pensamentos e sentimentos negativos. E quando você faz isso, naturalmente isso interfere no teu emagrecimento. Porque naturalmente você vai querer preencher o que está dentro de você. Porque nós que temos problemas com o sobrepeso, preenchemos com comida. Quem tem compulsão em compras, preenche com compras.
e assim por diante. Então, você precisa cuidar daquilo que você tem alimentado. E por último, e não menos importante, nós precisamos entender que quando nós perdemos tempo, nós queremos recuperar pela velocidade. Se eu fui uma pessoa que tive 4 relacionamentos amorosos, esses 4 relacionamentos, eles foram um desastre, e eu tô lá com 35 anos, eu penso assim, meu Deus do céu, eu preciso casar. Tô dando um exemplo, tá, meninas? Eu preciso casar, nossa, eu tô ficando velha, e aí o que que essa pessoa vai fazer? Uma escolha errada. Porque ela não está em sã consciência buscando o homem ideal, ela está querendo recuperar o tempo perdido pela velocidade. Então, o primeiro idiota que der atenção para ela, ela vai entrar. No emagrecimento é a mesma coisa. Coloque aqui nos comentários quanto tempo você levou engordando. Eu, na minha experiência, desde que eu comecei a engordar até de fato entender as mudanças e começar um processo, passou aí pelo menos uns 7 anos. E aí? Você é quanto tempo? 10, 7, 5, 2? Não interessa quanto tempo. O que eu quero que você entenda, e eu coloquei 2 linhas aqui, que no emagrecimento só funciona viver o processo. E ele vai ser de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Eu sempre falo para vocês que o emagrecimento, ele equivale a um eletroencefalograma, né? Que ele fica assim o tempo inteiro. E quando uma pessoa tem, por algum motivo, uma parada cardíaca, né? O coração tá funcionando e ele tá aqui, os batimentos, né? Lá para cima, lá para baixo. Ele tem uma parada cardíaca, a linha se estabiliza. E se ele não é retornado, ele morre. Então, não queira estar na linha reta. Não queira emagrecer 1 quilo por semana. Queira viver o processo. Se você se permitir viver o processo, meninas, naturalmente você vai entender que há tempo para tudo na nossa vida. Eu não sei há quanto tempo você me acompanha, mas eu costumo falar da minha experiência, das minhas vivências, para que vocês possam entender. Eu sofri 3 tentativas de abuso na minha infância, 2 na infância e 1 na adolescência. E isso era algo que para mim estava tudo bem. Tinha acontecido, mas eu superei. Quando eu passei pelo meu processo de inteligência emocional, eu entendi que isso não estava tudo bem. Que isso tinha interferido na minha vida como um todo, nos meus relacionamentos, em tudo. E eu levei um tempo para entender isso. Angélica, como que você fez? Através de um processo de inteligência emocional. Isso não se faz sozinho. Precisa-se de ferramentas, precisa de algo complexo para você chegar, tá? A vivenciar isso. Dentro de um processo de mentoria, um processo de coaching, você consegue fazer isso. E aí, por que eu estou contando isso? Porque, assim como eu, você também tem várias questões que estão aí internas dentro de você que você não faz ideia que isso te enfia para dentro do buraco. Então, se você conseguir minimizar isso e conseguir colocar em prática essas coisas que eu estou falando para vocês aqui, se você se priorizar, se você sair da média, se você fazer diferente, se você entender que vai chegar um momento que você vai cair, mas que você vai levantar,
porque isso faz parte do processo, você vai conseguir não só emagrecer, mas manter. Porque você só vai manter se você seguir isso aqui. Se você seguir o que acontece com a maioria é que, enquanto está dentro do programa, está mantendo isso aqui. Dá uma escorregada, porque. E outra coisa que eu queria falar para vocês: parem de dizer, ai meu Deus, eu escorreguei. Ué, se você está mantendo uma alimentação saudável, e eu disse para você que existe um 10% que você pode, por que esse, ai, escorreguei, ai, tá dentro, criatura. Para de mimimi. Quanto mais você foca naquilo que você faz como exceção, você torna a regra, porque você traz a culpa. Se você entende que isso cabe, tá ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas aí, enquanto você está no programa, e tá fazendo, você tá aqui. Aí você sai do programa, você inverte de novo. Às vezes você passa 1, 2 meses aqui ainda, e aí você inverte, porque você ainda não está com a mentalidade preparada para entender isso sozinha. Então, deixem de querer dificultar a vida de vocês. Só saiam quando de fato vocês estiverem prontas para isso. E entendam que é um dia de cada vez, até que a gente possa alcançar a plenitude. Eu tive muitos altos e baixos, meninas. Não pensem, eu já compartilhei 1000 vezes com vocês, eu não sou diferente de vocês. Todos os dias eu tenho que pensar na minha alimentação e no que eu quero para mim. Mas eu tenho absoluta certeza de que juntas a jornada ela é muito mais prazerosa e muito mais fácil. Principalmente quando a gente se coloca como prioridade. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês hoje, que possa ter clareado um pouco mais a visão sobre tudo isso, sobre o processo, entender que leva tempo, que você vai conseguir sim, mas que você precisa parar de se comportar como uma criança mimada, fazer o que precisa ser feito, parar de se sentir culpada. Abra sua exceção, mas abra ela com leveza, não é para ser pesado. Se você planejou, você disse hoje eu vou comer uma pizza, tá tudo bem, você foi lá, comeu sua pizza, fechou e bora para frente. Amanhã é outro dia. Comece a levar o processo de vocês com mais leveza, com prazer nesse processo. Tá bom, meus amores? Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês e que vocês possam entender que é um degrau de cada vez.